O título dessa apresentação é Qual a razão do êxodo em massa ao protestantismo? Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil em maio passado de 2007, veio manchetes no mundo inteiro que um dos problemas mais críticos ele esperava abordar na América do Sul era o êxodo em massa de católicos para diferentes formas de protestantismo. Na ocasião, os jornais relataram que os ministros protestantes eram em número maior do que padres católicos, de 2 para 1, que a igreja esperava de 300 a 400 mil pessoas para a massa do Papa, para a missa do Papa Bento, e só 150 mil pessoas apareceram, isso em Aparecida. E ao mesmo tempo, os protestantes tiveram a procissão, a sua marcha por Jesus e 1,5 milhão de pessoas. Eu acredito que foi Cardeal Hume, na Congregação Sagrada para o Clero, e que disse que na América Sadia havia uma hemorragia dos católicos para o protestantismo. Eu quero abordar agora o que eu acredito ser uma dessas razões para esse êxodo em massa. E também, em relação, quero dar alguma recomendação do que pode ser feito. Quanto às razões, eu vou dar 3, não necessariamente em ordem cronológica. A primeira razão, nós temos que reconhecer que a América do Sul, a América Latina, tem sido como alvo do protestantismo desde o final dos anos 50. O padre John Hardin, um jesuíta americano teólogo, ele participou do Conselho Mundial de Igrejas por volta de 1957, algum tipo de capacidade oficial representando o Vaticano. E nessa reunião, a liderança dentro do Conselho Mundial de Igrejas instou os missionários protestantes que tivessem como alvo a América Latina agressivamente, com uma campanha de proselitismo para conseguir conversões. Agora, o Conselho Mundial de Igrejas sabia muito bem que a América Latina era basicamente católico, e a meta do Conselho Mundial de Igrejas era romper a força da Igreja Católica na América Latina. A segunda razão, o Sr. Nelson Rockefeller, o multibilionário humanista, ele fez um relatório sobre a América Latina por volta de 69, 1970, e o relatório do Rockefeller alega que na América Latina a Igreja Católica não é um aliado dos Estados Unidos e que nós, portanto, deveríamos estar promovendo vários seitas evangélicas não católicas na América Latina. E acreditem em mim, como todos sabem, o Rockefeller era mais do que capaz de fornecer os fundos necessários para espalhar o protestantismo na América Latina. Se quiserem mais informação, falam com o Dr. Robert Hickson, que será um orador amanhã, o Robert Hickson. Com essas duas informações, isso indica que a América Latina era um alvo de uma campanha agressiva, organizada, bem financiada do proselitismo protestante para enfraquecer a Igreja Católica e tirar as almas da verdadeira fé. E o que nos leva à terceira razão, porque essa campanha nunca poderia ter tido sucesso se a Igreja na América do Sul tivesse sido capaz de resistir com força. Se todos os homens da Igreja, clero e leigos, tivessem desvendado a bandeira da Igreja militante e tivesse feito uma campanha contra a reformação. Mas alguma coisa aconteceu que causou que muitos dos nossos fiéis influentes abandonassem o conceito da Igreja militante e muitos ficaram envergonhados de engajar numa atividade contra a reforma. E eu sei que isso é verdade, vale para o meu próprio país, nos Estados Unidos. E no evento momentoso que acabou matando a militância católica e deixou a igreja aberta para o protestantismo,
predatório foi o novo espírito de ecumenismo que emanou do Conselho Vaticano II. Esse novo espírito de colaboração ecumênica acabou com as proteções católicas contra esses erros do protestantismo e os erros do naturalismo, que por mais bem intencionado que tivesse sido o movimento, esse novo espírito também eliminou os pronunciamentos de anátemas. Nós não queremos nenhuma condenação, mas queremos simplesmente promover os aspectos positivos da fé. Agora, isto é contrário ao Espírito de Cristo. Ele mesmo, sabemos que lendo o Evangelho, Nosso Senhor não somente fez um ou o outro. Ele pronunciou a verdade, o bem da fé católica. Ele disse aos seus apóstolos: ide e ensine todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, ele também ameaçou anátema. Ele que acredita que estiver batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. O falecido Dr. Romano Amério, um teólogo especialista e assessor do Concílio Vaticano II, um teólogo admirado pelo Papa Bento XVI, ele disse o seguinte a respeito do novo espírito de não condenar o erro. Ele disse: o estabelecimento do princípio da misericórdia em oposição à severidade ignora o fato de que na cabeça da igreja, na mente da igreja, a condenação do erro por si só é um trabalho de misericórdia. Desde que, assinalando erros, aqueles que trabalham neste erro são corrigidos e outros impedidos de caírem nesse erro. Agora, o novo espírito teve um efeito prejudicial na catequese católica, porque desde os anos 60, e como eu disse, sem dúvida isso vale para o meu país, foi considerado ofensivo aos protestantes ensinar que a Igreja Católica é uma verdadeira igreja. E como resultado, uma das primeiras coisas que desapareceu do treinamento dos nossos jovens católicos foi treinamento sólido do católico de que a Igreja Católica é aquela verdadeira estabelecida por nosso Senhor. Como resultado, agora nós temos 2 gerações inteiras de católicos que, na grande maioria, não receberam ensinamento desta verdade. Especialmente nos Estados Unidos, nós temos 2 gerações de seminaristas que não aprenderam essa verdade. E como eu disse, eu falo por experiência. Eu nasci em 1958. Eu, durante 13 anos, frequentei uma escola católica, jardim da infância, primário, primeiro grau e segundo grau. Eu estive na escola durante o concílio e as reformas subsequentes. Eu nunca ouvi falar da apologia católica até eu ter 22 anos de idade. 22. Eu nunca recebi nenhum treinamento na escola católica que a Igreja Católica é a única verdadeira estabelecida pelo nosso Senhor. E eu lamento dizer que se eu tivesse que depender naquilo que eu aprendi em 12 anos de escola católica, eu teria perdido a minha fé há muito tempo atrás. Nós recebemos um evangelho social, um evangelho suave, efeminado, que não tinha dentes nem coluna. Não é assim que se atraem os jovens. Eu aprendi a minha fé dos velhos livros que os meus pais tinham na casa e de pesquisa e estudo intensos. E com esse novo espírito, e muitos da igreja não mais se opondo ao protestantismo, não mais ensinando que a Igreja Católica é a igreja verdadeira do Nosso Senhor, sem mais educação e sem treinamento, os nossos leigos ficam sem as defesas que precisam para resistir o que nós sabemos são o progresso agressivo do protestantismo. Agora, como recomendação do que pode ser feito, eu acredito que uma das coisas que precisamos fazer
é estabelecer uma campanha forte de ensinamento católico para os leigos que reitera a verdade de maneiras sem